Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilo Diniz e a nossa aula de história de hoje é sobre a Roma Antiga. Então, durante a aula nós vamos conhecer como foi a fundação da cidade de Roma e os seus 3 períodos históricos. Lembrando que cada período histórico é um modelo de organização política de Roma, tá bem? Então vamos primeiro dar uma olhadinha como essa cidade foi fundada de acordo com o mito de fundação, tá bem? Então, o mito da fundação de Roma, a gente consegue já enxergá-lo em vários lugares na cidade de Roma, é um símbolo muito comum, e aqui nós vemos inclusive no brasão do time Roma, né, naquele time de futebol lá da Itália, tá? E o que é que a gente percebe nesse brasão? Justamente o mito da fundação. Nós vemos uma loba alimentando 2 bebês. Ora, o que é que isso tem a ver com a história desse país, tá? A Roma antiga, né, segundo o mito, segundo aquela história fantástica da sua fundação, teria ocorrido lá por volta de 753 a.C., quando a filha do rei de Alba Longa, né, uma mulher chamada Reia, teve 2 filhos com o deus Marte, né? Marte, que era o deus da guerra. Então, segundo a história, essa cidade ela foi fundada por os descendentes de um deus com uma rainha, né? Com uma princesa. Aliás, ela ainda não era rainha. Então, qual é a história por trás disso? O pai da Reia, né, o pai dessa princesa, teria sofrido um golpe do próprio irmão. E o irmão teria aprisionado a princesa para que ela nunca tivesse filhos, nunca deixasse descendentes, alguém para ocupar o trono. Mesmo assim, mesmo presa, ela teria conseguido engravidar, né, do deus Marte e teria conseguido dar à luz a essas 2 crianças, né, esses 2 gêmeos, que era Rômulo e Remo. Então é assim que os 2 teriam nascido. Quando o rei, né, agora esse rei que deu o golpe, o tio de Reia soube que ela teria tido esses 2 filhos, então ele mandou matar essas 2 crianças. Mas o assassino acaba não matando, joga as crianças no rio Tibre, tá? E aí essas crianças teriam sido levadas até uma margem, né, até a margem do rio, onde elas acabaram sendo criadas por uma loba que estava amamentando, né? Daí nós temos essa imagem da loba amamentando 2 crianças. Então, por um grande período, esses 2 filhos de Marte e Reia teriam sido criados por um animal selvagem, por uma loba. E apenas quando eles já eram crianças, eles teriam sido cuidados, né, teriam sido recebidos por uma família de um agricultor que deu o nome a eles de Rômulo e Remo. Então, assim surge o mito desses 2. Aí eles crescem, se tornam adultos, acabam retornando para o reino de Alba Longa, né, o reino do seu avô, da sua mãe, e lá entram em batalha, conseguem derrotar o seu tio-avô, e assumem novamente o governo. Quando eles fazem isso, o seu avô, em troca, permite que eles também façam uma cidade, né? Fundem a sua própria cidade. E é aí que entra o problema. Os 2 vão discutir qual seria o melhor lugar para a fundação da cidade, e a partir dessa briga, Rômulo acaba assassinando o próprio irmão gêmeo, né, Remo, e dentro da cidade de Roma, no lugar onde ele ia fundar essa cidade, tá? Daí que a cidade de Roma é a cidade de Rêmulo, do irmão vencedor. Então, o que é que esse mito mostra já desde o seu início, né? Mostra a relação inicial entre esse reino de Alba Longa e a cidade de Roma, que vai ser fundada depois, e também o caráter bélico, né? Aquele caráter guerreiro que passa por toda a história da Roma antiga. Então, essa força, essa valência, esse desejo pela guerra dos romanos viria desde a sua fundação
por conta dos dois irmãos terem brigado, né? Por ela já começar a partir de um conflito, e principalmente pelos dois serem filhos dos deuses da guerra, serem filhos de Marte, tá? Então essa é a mitologia que conta a história da fundação da cidade, tá? Então essa cidade ela é fundada na Península Itálica, como nós podemos observar nesse mapa. Essa região ela já era ocupada por vários outros povos. Eram ocupadas pelos etruscos, pelos gregos, por cartaginenses e pelos povos italiotas. Esses povos italiotas são justamente aqueles que faziam parte do reino de Alba Longa. Então Rômulo e Remo seriam originalmente italiotas, tá? Daí os italianos, como nós chamamos hoje em dia. Então, é a partir da junção desses povos, né, que nós temos aí a fundação de Roma. E aí essa Roma, ela experimenta 3 tipos de organização política, que nós discutiremos a seguir, tá? A primeira delas é a monarquia. A monarquia ela vai de 753 a.C. até 509 a.C. Depois essa monarquia ela entra em crise e nós temos a criação de uma república. A república ela vai de 509 a.C. até 27 a.C. E por último, nós temos o chamado Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos observar um pouco mais apenas do período da chamada monarquia, tá? Então, a monarquia é um período justamente onde nós temos a presença do rei, né? O primeiro rei dessa cidade teria sido Rômulo, né? Que é o seu fundador. Então, durante o período de monarquia, a Roma antiga, a cidade, teria possuído 6 reis, tá? Sendo que desses 6, 3 eram etruscos, ou seja, 3 eram daquele outro grupo, né, daquele outro povo que fundou Roma. Então, algumas das estruturas políticas dessa Roma antiga teriam sido promovidas pelos etruscos, né, que era esse outro povo mais urbanizado, mais desenvolvido e que dominava a região, tá? Como é que essa Roma se organizava durante o período da monarquia? Ela já estava dividida nesse momento em 2 grupos. Nós tínhamos os patrícios, que eram os ricos proprietários da terra, do gado, das riquezas e propriedades que havia na cidade de Roma, tá? Eles eram também os comandantes do exército. E nós tínhamos os plebeus, que eram pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, que esses não possuíam nenhum direito político na Roma antiga, tá? Mas que eram cidadãos, que eram pessoas livres. Então, essa história da monarquia já é dividida nesses 2 principais grupos, patrícios e plebeus. A disputa desses 2 grupos vai marcar boa parte da história de Roma, dentro da República e dentro do Império, tá? Mas eles já estão presentes, esses grupos já existem durante a monarquia. E aí como que se dá a organização política dessa Roma? No topo nós tínhamos a figura do rei, né? Esse rei, ele era o responsável pela justiça, pela guerra, ele era responsável por cuidar da cidade, então todo o poder estava na mão do rei. Abaixo dele nós tínhamos o Senado, tá? Que era um grupo de conselheiro formado a partir dos patrícios. O que era que esses patrícios eles faziam? Eles serviam para aconselhar o rei nas suas decisões, né? Além do Senado, nós tínhamos os magistrados, que eram funcionários escolhidos para ajudar no governo, tá bom? E além dos magistrados, nós tínhamos também as assembleias. As assembleias eram as instituições que criavam as regras, que criavam as leis dessa monarquia, tá? Então, nós tínhamos aqui algumas instituições: o rei,
o Senado, os magistrados e a Assembleia, cada um desempenhando um papel dentro dessa estrutura, tá bom? Então, essa era a organização política durante o período de monarquia. Mas esse período ele vai entrar em crise. E o que é que leva à crise da monarquia? Segundo outro mito, né, a história de Roma começa com um mito e o fim da monarquia também se encerra com um mito. Esse mito ele conta a história, os abusos do rei e como os patrícios não aceitam mais esse rei que não tem limites, esse rei super poderoso, tá? E aí quem seria o último rei, né, dessa monarquia? Seria justamente Rômulo II. Então a história da monarquia romana se inicia com Rômulo e se encerra também com Rômulo II. Tá bem, pessoal? Então, basicamente isso, né, que a gente iria falar na aula de hoje, tá? Na aula seguinte nós vamos explicar a fase da República e o que é que muda nessa Roma republicana. É durante o período da República, né, que nós vamos ter aquela grande expansão e a formação de um vasto território, que nós vamos ter a expansão do sistema da escravidão, tá bom? Mas tudo isso nós vamos discutir apenas na próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje e agora recomendo que vocês façam o exercício, tá bom? Tchau, tchau, gente.